Da paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em João capítulo 20, verso 26, que diz assim: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro de casa, e com eles Tomé. Chegando Jesus, entrando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Ponha aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu Deus, meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Esta passagem aqui de João, que ele relata, João, discípulo de Jesus, relata aqui e escreve 8 dias depois este acontecimento, 8 dias que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam atônitos, com medo, e eles estavam dentro de casa. E Marta e Maria já tinham dito que tinha visto Jesus. Alguns creram, mas Tomé disse: Eu preciso ver. Você viu, mas eu quero ver. Eu quero tocar. Se for verdade, eu quero ver. E ela dizia para os discípulos e dizia para qualquer um que estava ali, dizendo: eu vi, ele ressuscitou, ele não está mais ali naquele sepulcro. A pedra foi removida e o corpo não está lá, e ele falou comigo. E ele mesmo disse para mim ir e dizer que ele ressuscitou. E isto, depois de 8 dias, eles estavam dentro de casa, porque os romanos massacravam a qualquer um que fosse contra eles, pela mão de César, pela mão de quem estava ali coordenando Jerusalém, Nazaré e toda a circunvizinha das tribos de Israel. Eles estavam atônitos, porque eles não queriam morrer. Por causa do evangelho, eles não queriam morrer. Eles estavam com medo. E ali, as portas estavam fechadas dentro daquela casa. E Jesus entra e se apresenta no meio deles e diz: graça e paz seja com todos. Eles espantaram, porque as portas estavam fechadas. Jesus aparece no meio da casa, no meio deles, e já fala diretamente com Tomé, dizendo: Tomé, estende as tuas mãos aqui, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui do meu lado direito, aonde a lança entrou. Bem-aventurado você que me viu, mas mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ali o Senhor começou a fazer milagre. E o Senhor mesmo se alimentou no meio deles. Grande foi o milagre que Jesus continuou fazendo. A Bíblia diz
Que outros milagres continuou Jesus fazendo depois da ressurreição e não foi registrado. O que foi registrado foi para que sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. Para que sabeis, para que tenhais conhecimento. Jesus fez muito mais cura, muito mais libertação. E Jesus ainda ficou entre eles 45 dias. O Senhor ficou ali entre eles, andando pelas cidades, visitando quem precisava ser visitado. E Ele deu este presente dizendo que Ele voltaria, e Ele voltou para os seus discípulos, para dar ânimo àqueles que estavam atemorizados, que estavam ali com medo de morrer. Bem-aventurado aquele que morre por causa do Evangelho. Paulo mesmo disse: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Bem-aventurados são aqueles que morrem por causa do Evangelho. Mas Jesus veio para dar ânimo àqueles que já estavam vivos e esperando no Senhor. E Jesus disse: não tenha medo, pode ir. Pode ir, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem estava se responsabilizando era o próprio Jesus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E quantos ainda não crê, porque não viu, porque não teve esta oportunidade, porque não teve esta experiência. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele fez o seu papel, que Ele fez a sua trajetória. Que nós possamos crer, independente do tempo, da raça, da tribo, dos anos, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se é a ressurreição, Ele vai trazer a ressurreição e a vida. Se é o arrebatamento, Ele trará o arrebatamento, independente do que os homens pensam, independente do que vai acontecer, a ressurreição dos mortos vai acontecer. Como Ele prometeu aos discípulos e se apresentou no meio deles, dizendo: graça e paz seja convosco. Isto vai acontecer mais dias ou menos dia? Sobre os relatos, sobre os escritos, sobre as provas, Ele deixou tudo para que seja apalpado, seja visto, tudo que foi registrado, que realmente aconteceu. E aqueles que têm fé nesta partícula da verdade, daquilo que já foi redigido, escrito e confessado, e aqueles que têm experiência com o Senhor, creia mais e muito mais, que a nossa fé a cada dia venha a aumentar pela presença do Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele já prometeu e ainda há de cumprir, seja na vida espiritual, material, sentimental, familiar, ministerial, seja na vida, seja na morte. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, como fez com os discípulos para esperar. E os que esperaram no Senhor viram com seus próprios olhos, participaram. Nós também estamos aguardando aquilo que o Senhor Jesus prometeu que viria outra vez. E no alarido dos anjos nos recolheria desta terra. É para os que creem nesta promessa.
Nesta grande promessa, seja na vida ou na morte, Ele nos chamará. Que nós venhamos ter esta oportunidade dos nossos olhos ver na primeira ressurreição, na primeira chamada. Que nós possamos estar nesta fé, neste propósito, neste sentimento, porque fiel é o Senhor para cumprir com as suas palavras. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por esta manhã, por este dia, por mais um devocional que o Senhor tem dado. Venha, Senhor, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, a nossa pequenez, o nosso eu. Senhor, olha para nós com olhar de misericórdia. Nós somos falhos, somos pó, somos cinza, somos barro. E precisamos do ânimo, precisamos da força que o Senhor tem dado. Como o Senhor deu aos discípulos, dá a nós também, Senhor, injeção de ânimo para continuar caminhando sobre a terra e fazendo aquilo e continuar fazendo aquilo que o Senhor já iniciou. Fique conosco, Senhor, mais um dia. Visita cada família, cada familiar, a cada ministério, a cada pastor, a cada evangelista, a cada um que se propõe a fazer a Tua vontade. Dá vitória, Senhor. Guarda cada casa, livra-nos de todo mal. Estende as Tuas mãos, envia os Teus anjos para nos livrar. Acampa, Senhor, a cada anjo sobre cada um, livrando, guardando de toda a maldade, de todo dardo e flecha inflamada. Nos livra, Senhor, de toda praga, de toda doença, de tudo aquilo, Senhor, que venha nos tentar atingir. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, seja o nosso Deus, seja o nosso pastor, o nosso libertador. Desde já cremos em Ti, que o Senhor é poderoso, para cumprir e fazer aquilo que o Senhor já prometeu. Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.